Olá, eu sou a terapeuta doutora Emília Queiroz e hoje, nesse vídeo, nós falaremos sobre o capítulo 2 deste livro aqui, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da autora psicoterapeuta argentina Laura Gutman. Então faremos o mesmo esquema que fizemos no vídeo anterior. Eu vou lendo junto com vocês o capítulo, nós vamos estudando juntas, refletindo juntas, aprendendo juntas, eu vou adicionando as minhas pontuações, as minhas colocações, e assim nós que somos mães, tentantes, gestantes ou até profissionais que trabalham com mães, vamos despertando esse conhecimento, esse autoconhecimento e esse conhecimento exterior também em relação ao mundo da maternidade e toda a sua grande correlação com a psicologia. Vamos lá então, sente-se, acomode-se confortavelmente, que hoje nós vamos falar do capítulo 2, que tem o seguinte título: Parto. Parto para mim é um tema forte. Na primeira gestação, para quem não sabe, eu estou gestante do meu segundo filho, estou de 3 meses e tenho uma bebê já de 1 ano e meio, a Antônia. Então, a primeira gestação, para mim, o parto foi o tema principal. Foi o meu maior medo, o maior pensamento que eu tinha desde o dia em que eu descobri que estava grávida. A maior preocupação que eu tinha era em relação ao parto. Medo de sentir dor, medo de passar por uma cirurgia, se fosse cesárea, medo das complicações que poderiam acontecer, medo porque eu nunca tinha passado por nenhum tipo de cirurgia. Então eu tinha muito medo desse dia. Eu passei a gravidez inteira crescendo muito na tentativa de lidar com este medo, especificamente do parto. Eu não tinha medo de passar pela gestação, enjoos, enfim, não tinha medo de amamentar, não tinha medo de cuidar de um bebê, estava tranquila, ansiosa quanto a isso, mas o dia do parto, aquele processo cirúrgico ou as lacerações que eu sabia que poderiam acontecer, levar pontos, cortes e sangue, é uma coisa que eu não estava preparada psicologicamente. Mas é o que eu falo, os nossos medos são os nossos chamados, né? Tudo aquilo que a gente sente medo é um erro tentar fugir do medo, tentar fugir da dor e fugir do desconforto, porque assim você não aprende. E o que são os medos, além de chamados para o crescimento, chamados para o aprendizado? Então preste muita atenção naquilo que você sente medo, porque é ali o seu maior potencial de aprendizado. E foi o que eu fiz. Durante toda a gestação, eu pensei muito no parto, em todas as estratégias possíveis para lidar com o medo. Fiz terapia, fiz autoterapia e consegui passar por esse processo. No meu caso, foi uma cesárea, porque a Antônia estava pélvica, ela estava virada com a cabeça para cima e o quadril encaixado. Então, nenhum médico na minha cidade tinha a capacidade de fazer um parto pélvico, apesar de ele existir e ser possível, e nem fazer a manobra também que gira o bebê. Ninguém conseguia fazer isso aqui, então a minha única opção era a cesárea. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo de passar por cirurgia, por anestesia, enfim. Deu tudo certo, foi levemente traumático, mas sim, era o maior medo que eu tinha. Não sei como é pra você, se tem mulheres que passam tranquilamente pelo parto, mas o maior medo está talvez em amamentar, ou o medo seja criar realmente os filhos. Me conta aí nos comentários qual era o seu maior medo, se tinha medo do parto como eu, como é que era pra você. Vamos ver então o que a Laura Gutman vai falar no nosso livro a respeito de parto. Ela começa assim: o parto como desestruturação espiritual. Como assim, Laura? Para que o parto aconteça, é necessário que o corpo físico da mãe se abra para deixar passar o corpo do bebê, permitindo certo rompimento. Quando elevamos nosso pensamento, podemos perceber outro rompimento que também se realiza,
agora em um plano mais sutil e corresponde à nossa estrutura emocional. Há alguma coisa que se quebra para possibilitar a transição de ser apenas um para ser dois. Concordo. O parto é um grande impacto, né? Exatamente como ela falou, que era um, vai ter que agora se quebrar para ser dois. É um evento traumatizante de qualquer forma. É uma pena que atravessemos a maioria dos partos com uma consciência precária a respeito de nossos poderes e limitações, pois vivê-los plenamente permitiria também que nos quebrássemos por completo. Porque o parto é isso, um corte, uma abertura forçada, semelhante à erupção de um vulcão que geme a partir das entranhas e que, ao expelir partes mais profundas, rompe necessariamente a aparente solidez, criando uma estrutura renovada. Isso aqui é sensacional. Ela fala que quando nós passamos por uma experiência com pouca consciência, a gente não vive ela por completo. Isso aqui é real. Muitas mulheres veem o parto como só uma data marcada que você vai, faz a cirurgia e pronto. Mas o parto é muito espiritual realmente. Imagina o momento do nascimento do seu filho, quando você passa pela metamorfose de se transformar em uma mãe, de ser mulher no ápice do que é a potência feminina, o ato de gerar a vida, de colocar para fora o ser humano de dentro de você. É um ritual, né? Eu tinha, eu não atendi minhas expectativas, mas eu idealizava, eu gostaria que meu parto tivesse sido um momento mais espiritual. Não queria que fosse só aquela coisa assim, mecânica de sala branca e os médicos conversando sobre futebol no meio do meu parto e aquela coisa seca e sem sentido. Eu queria muito que fosse um momento de meditação, eu queria que fosse sagrado, eu queria que tivesse música, eu queria poder ter médicos ali me colocando como protagonista do momento e atentos às minhas necessidades como ser humano, e o pai junto, e viver aquele processo como uma grande meditação espiritual. É isso que eu imaginava na minha cabeça. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eles realmente veem parto como uma cirurgia qualquer. E isso é triste, porque se tivéssemos a consciência mais expandida do que é um parto, do que é dar à luz a um ser humano, talvez tudo seria diferente. A preparação para esse momento seria diferente, viver esse momento seria mais intenso, mais mágico, porque é realmente mágico. É uma pena que a gente trate parto como só mais uma cirurgia, e não como essa metamorfose mágica e sagrada, divina que realmente é. E a Laura, ela concorda comigo aqui. Hoje os partos conduzidos, anestesias, analgesias e a pressa para terminar logo o parto, não convidam a aproveitar esse momento fundador na vida sexual das mulheres, como ponto de partida para conhecer nossa verdadeira estrutura emocional. O fato é que o nascimento acontece, conscientemente ou não, acordadas ou adormecidas, bem acompanhadas ou sozinhas, o nascimento vai acontecer. Depois do parto, as mulheres se veem com o filho nos braços e, além disso, com seus pedacinhos emocionais esparramados por aí, rodando, atordoados em direção ao infinito, ardendo em fogo e temendo destruir tudo que tocam. Os pedacinhos emocionais se desintegram e caem onde podem. Em geral, se manifestam no corpo do bebê ou da criança pequena, os quais conseguem se plasmar, pois os pequenos têm uma abertura emocional e espiritual. E também, ao mesmo tempo, carecem de pensamentos ou ideias que os obriguem a rechaçá-los.
Simplesmente as emoções desarmadas, quando sofrem, se fazem sentir no corpo do bebê, que permanece disponível. Assim como um vulcão, nós expelimos o nosso fogo, o conteúdo fica exposto nos vários receptores, é a nossa sombra expulsa do corpo. Eu lembro de ter passado por isso, eu lembro de no pós-parto, mesmo sendo cesárea, no pós-parto eu estar lá ainda me recuperando da anestesia, sem sentir as pernas, e eu me sentia em êxtase, eu me sentia um ser humano diferente, eu me sentia mesmo assim, quebrada, dilacerada e transformada numa coisa divina. E eu lembro da solidão desse momento, é a solidão que passamos no puerpério, né? Eu lembro de ficar brava com meu marido porque ele ficou lá comigo, ele estava lá, deitado em um colchão do lado da cama, e ele assistindo vídeos do YouTube, assim, aleatórios, vídeos de futebol, vídeos, podcasts, nada a ver com o assunto, sabe? E eu lembro de me sentir tão sozinha, porque eu não tinha com quem dividir tudo aquilo, todo aquele êxtase, aquela loucura passando na minha cabeça, aquela explosão de emoções e insights divinos, e não tinha ninguém que pudesse me entender naquele momento. E claro, isso começa na gravidez, né? Quando você já está num momento de turbilhão de emoções e ninguém te entende. No parto é o ápice desse momento, e no puerpério se desenrola por um bom tempo. A mulher, ninguém entende, os homens não entendem, por mais que eles nos amem e estejam ali presentes em corpo, eles não conseguem entender o tamanho da transformação que acontece dentro de nós, e com as emoções principalmente. E ela, de acordo com a teoria da Laura Gutman, ela fala que as emoções que a mãe expele acabam se fundindo no bebê, porque ele é um ser que está aberto ali, vulnerável, enfim. Vamos ver se a gente concorda com isso completamente, se a gente vê isso acontecendo com nossos filhos. Ela fala assim: atravessar um parto é se preparar para a erupção do vulcão interno. E essa experiência é tão avassaladora que requer muita preparação emocional. Apoio, acompanhamento, amor, compreensão e coragem por parte da mulher e de quem pretende ajudá-la. De maneira lamentável, hoje em dia consideramos o parto um ato puramente corporal e médico, um trâmite que, com manipulação, anestésicos, drogas que permitam decidir quando e como programar a operação, essa modalidade tão arraigada na sociedade que as mulheres nem sequer se questionam se elas foram atrizes ou só espectadoras do seu parto. Se foi um ato íntimo, vivido na mais profunda animalidade, ou se só fizeram o que se esperava delas. Mulheres, às vezes, têm vergonha, né, de gemer na hora do parto, vergonha de gritar. Isso não faz sentido, a gente está sendo animal naquele momento. A gente tem que expressar, a gente tem que chorar, a gente tem que gritar. É o nosso direito. E conforme atravessamos situações essenciais de rompimento espiritual, mesmo inconsciente, anestesiadas, adormecidas, assustadas, ficamos sem ferramentas emocionais para rearmar nossos pedacinhos e permitir que o parto seja uma verdadeira passagem da alma. E aí ela prossegue. O início do vínculo mãe-bebê está muito condicionado à experiência do parto e aos primeiros encontros entre mãe e filho. Em geral, não são tão ideais como descrevem as revistas e livros. Por isso, parecem-me pertinentes algumas considerações sobre a institucionalização e consequente desumanização desse momento, que perdeu sua conotação de acontecimento íntimo, sexual, amoroso, pessoal e mágico. O parto deveria ser revelador, no sentido de que cada mulher deveria ter a possibilidade de parir da maneira mais próxima daquela que ela é em essência. São poucas as mulheres que
conseguem se ver refletidas no parto que acabam de atravessar. Os partos não são bons nem ruins, mas a vivência de cada mãe é fundamental para a compreensão posterior de suas dificuldades no início do vínculo com o seu filho. Assim, quando eu engravidei a primeira vez, eu assisti vários documentários e li muita coisa que falava a respeito disso, do parto o mais próximo possível da nossa essência. Então eu comecei a querer muito ter um parto em casa, né? Aquele sonho, aquela coisa mágica, um parto na banheira, um parto em casa, um parto com uma parteira, mas isso não é acessível para a nossa realidade. Primeiro porque é muito raro de encontrar médicos, parteiras, enfim, especializados nesse parto em casa, que tenham ali recursos suficientes para lidar com os possíveis transtornos que possam acontecer e dar assistência, assim, segura, né? Então, numa cidade pequena onde eu moro, não tem, nem na região, talvez nas capitais, e talvez seja muito caro, muito difícil de encontrar, então acaba que você cria um sonho e se frustra, um sonho perdido, porque você não vai encontrar médicos e só muito longe e muito caro. Então, o que eu acabei pensando e aceitando para essa nova gestação? É muito perigoso que eu tente forçar o caminho que eu acho certo, que é o caminho antigo, o caminho natural e antigo, o caminho do parto natural, o parto em casa, esperar o bebê nascer no seu tempo. É perigoso eu querer forçar esse caminho, sendo que eu não tenho aqui o apoio, o suporte de médicos para isso, para me ajudar. É arriscado. Então, acaba sendo mais seguro que eu vá pelo caminho que os médicos já sabem fazer. Afinal, se eles são especializados na cesárea, é mais seguro que eu vá lá e faça uma cesárea. O risco acaba sendo menor, porque eles são preparados para isso. Eles têm tão pouca experiência, tão pouco interesse no parto natural, que acaba sendo um risco. Porque qualquer coisinha que sair errado, ou eles não vão saber lidar e vão fazer cometer algum erro ali, perigoso, ou eles vão forçar a cesárea de qualquer jeito. Então, não sei quanto a vocês, mas eu, na minha realidade hoje, na segunda gestação agora, eu já não tenho nem expectativa para um parto normal. Se acontecer, vai ser lindo, sou grata, mas sem expectativa. Se eles sabem fazer cesárea, que seja cesárea então, para ser mais seguro. Temos que nos contentar com o que a gente tem. Triste, mas é a realidade. E aí a Laura Gutman fala assim, a submissão que existe no parto ocidental. Na maioria dos partos, as mulheres recebem atendimento massificado. Os partos tendem a ser muito parecidos em relação à duração, à dor e resultados. As decisões são tomadas em função do objetivo de terminar o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor. Quando a mulher atravessa o parto em pouco tempo, é considerado um bom parto. Quando dura 24 horas ou mais, acredita-se que foi um fracasso. Obviamente, essa crença não está baseada em nada. Prevalece também a intenção de evitar a dor. Embora a dor seja diferente de sofrimento, o sofrimento acontece quando a mulher se sente só, desprotegida, desamparada, humilhada ou insegura. Quando está deitada, com soro, ouvindo pulsações do bebê e tentando adivinhar o que significa a expressão do obstetra depois de cada toque. Quando lhe dão um ultimato, se em meia hora não terminar a dilatação, vai para cesárea. Quando não permitem que a mulher reclame, grite ou chore. Quando a única coisa que ela anseia é acabar logo com esse pesadelo. Quando não lhe ocorreu pedir a companhia de um ser querido. Quando ela não sabe o que ela precisa, porque nunca pensou nisso, não perguntou para ninguém. Quando ela se sente uma porcaria, sem identidade, sem história, sem vida.
E é tudo que a mulher é naquele momento, com as mãos amarradas, com câimbras, com a genitália descoberta, enquanto assiste trocas de turnos de enfermeiras e o tempo correndo a favor dos demais. Isso aqui é muito triste e, infelizmente, é a realidade que acontece na maioria dos casos. Eu mesma fui amarrada na cesárea e é isso, assim, não tem respeito, não tem... Eu lembro que eu tava chorando muito na minha cesárea, não era nem natural, era cesárea, e eu chorava muito porque eu tava com medo, né, daquele momento, e era um momento tão... Eu tinha esperado tanto por aquele momento, era tão significativo para mim emocionalmente, eu tinha memórias com a minha mãe de histórias que ela me contou sobre a cesariana dela, e eu tava um turbilhão de emoções, e eles ficavam debochando de mim naquela hora, falando: ai, para de chorar, falando, sabe, você tá chorando por quê? E eu falava: eu tô emocionada, só isso. Como se eu tivesse que me justificar o meu direito de chorar no dia do meu parto, sabe? Eu acho que não tem respeito pelo ser humano. Parece que não é permitido que nós sintamos emoções, sendo que é o dia mais emocionante, mais especial da nossa vida. Não é só uma cirurgia, é o momento mais marcante da nossa vida de mulher. A gente tem direito de exigir coisas, de chorar sim, de gritar se eu quiser. E tem que ser respeitado, não pode ser reprimido. O parto, tal como é vivido hoje em dia, se transformou em uma sucessão de atos rotineiros. Internação precoce, depilação e lavagem, indução ao parto. E muitas mulheres comentam como se tivessem um defeito natural. Dizem: eu não dilato, eu não tenho dilatação. A Laura Gutman fala: todas as mulheres dilatam, é só esperar o momento que o trabalho de parto comece espontaneamente. Acho que sim também, hein? Não sou médica, mas acho que concordo. Cesariana é rotina, perineotomia, que é o corte que fazem no períneo. E aí ela fala assim: uma cesariana é grave? Não, não é gravíssima. A cesariana hoje em dia salva muitas crianças e muitas mães, e é uma maravilha que exista a possibilidade sem grandes riscos. A única coisa grave é o número de cesarianas desnecessárias, que são praticadas por desconhecimento, por dinheiro, pela comodidade e pela banalização dessa prática. E também devido ao pouquíssimo questionamento de práticas médicas que permitam discernir entre o que é necessário fazer e o que é prescindível quando há um custo elevado para o ser humano que está sendo atendido. Ela fala que maus tratos são rotina, anestesia é rotina, então é triste assim. Esse é um capítulo que a gente, na verdade, fica mais triste em falar do que deveria, porque é realmente isso. Os partos hoje são rotina, tudo é feito baseado num protocolo para ser mais rápido, mais barato, e infelizmente não tem o lado humano, não tem respeito, não tem questionamento, você não pode questionar contra... Alguém aqui já tentou questionar um médico? E percebam como eles reagem quando você tenta questionar a autoridade deles. Você não pode, porque você não tem o conhecimento da ciência, da experiência que ele tem. Os médicos não têm abertura para conversa. É como se eles mandassem em você e você tem que obedecer, afinal eles são autoridades e sabem muito mais do que você. Mas sabe que, na verdade, a pessoa que mais conhece o seu corpo, a sua mente, é você mesma. Eu, como terapeuta, luto muito pela nossa autonomia com a nossa saúde. Então, eu sou a favor de procurar ajuda médica, claro, os médicos estão aí para nos ajudar. Mas o fato de eles serem tão mente fechada e tão autoritários faz com que você não consiga confiar muito nesses médicos, porque vai saber se eles estão interessados mais no lucro que eles vão ter com a receita médica, com as parcerias que eles têm com indústrias farmacêuticas, com
opiniões que eles expressam baseados em preconceitos que eles têm e não na verdadeira ciência. Então, é complicado. É uma situação triste. Então, na minha experiência, a gestação é um processo lindo, mágico, transformador, espiritual em vários sentidos. Mas nas minhas orações, o principal pedido que eu faço é: por favor, Deus, coloque bons médicos no meu caminho. Porque isso é questão de pura sorte. É muito raro ter um médico que vai ser, ao mesmo tempo, bom, assim, inteligente, que tenha conhecimento científico mesmo, que tenha experiência mesmo, mas também que seja humano e que esteja aberto para explicações, para questionamentos, para debate e para flexibilizar o seu conhecimento científico com a necessidade de cada ser humano, que é individual, que é subjetivo. Então, esse, para mim é o lado mais difícil, mais complicado do que é gestar. Esse fato que somos, assim, dependentes das mãos de médicos e enfermeiros, enfim, que infelizmente, em sua maioria, cometem esses maus tratos e negligências. E isso não é só por classe social, né? A gente teve uma história recente de uma empresária rica, famosa, influenciadora, enfim, que teve áudios vazados, momentos do parto dela vazados, em que ela sofreu maus tratos mesmo. O médico foi agressivo com ela, brigando no meio do parto. Então, mesmo aqueles médicos mais renomados e caros também estão na cota dos maus tratos. Eu quero dizer, médicos, melhorem. Se você aí é médico, médica, obstetra, trabalha nessa área, melhorem. Tanto na parte de conhecimento intelectual, que é importante, essencial, científico, mas atrelar isso com a humanização. Você está tratando seres humanos. E aí, vamos ver o que a Laura Gutman vai falar dos maus tratos. Ela vai falar assim: as mulheres têm dores de parto, mas quando relatam suas experiências, sem se darem conta, se referem aos maus tratos que geram sofrimento e que elas confundem com a sua dor. Cada parto é diferente. Naturalmente duram mais tempo do que hoje se admite como tolerável. Entre 12 e 24 horas é um tempo médio, razoável para um parto. Até mesmo 2 ou 3 dias de parto podem ser necessários para que a mulher elabore inconscientemente o desprendimento e se sinta capaz de abrir o corpo e se entregar ao rito de passagem. Falar que eu não dilato costuma ser a explicação que algumas mulheres dão para justificar a cesariana. No entanto, todas as mulheres dilatam. Simplesmente não se esperou tempo suficiente. Uma mulher que não dilata é uma mulher que não começou ainda o trabalho de parto, de acordo com a Laura Gutman. Cada vez que uma mulher tem a coragem de relatar os maus tratos que recebeu, adquirindo consciência disso, se produz uma avalanche de identificações em suas recordações. E aí, com espanto, cada uma constata o que não se atreveu a dizer, o que não conseguiu pedir, o que não exigiu, o que não soube. Devemos notar que em outras práticas médicas recorrentes, como operação de apêndice, por exemplo, ninguém é tão maltratado como uma parturiente. Talvez isso se deva ao fato de que, ao redor de um nascimento, estamos todos envolvidos, sensíveis. Cada nascimento nos remete ao nosso nascimento e aos filhos que tivemos e que não tivemos ainda e que gostaríamos de ter e filhos que perdemos. É tão comovente que precisa ser acompanhado por pessoas capazes de se envolver emocionalmente, além de conhecer as técnicas que possam ajudar o nascimento. Se os acompanhantes não têm essa consciência do peso emocional de um parto, acontecem os maus tratos. Ser testemunha de um rompimento espiritual de tais dimensões pressupõe ter clareza sobre o próprio caminho. Acompanhar um parto da posição profissional não é o mesmo que dar assistência a uma prática médica de qualquer outra ordem.
É a falta de consciência sobre a ruptura emocional, espiritual que estamos produzindo ali e a pouca conexão com as próprias emoções que produz a necessidade de estabelecer distâncias regulamentares com o que acontece. Por isso, os maus tratos a que está submetida a maioria das mulheres em situação de parto funcionam como um resguardo para não ser sugada pela intensidade emocional que toma conta do cenário. É justamente isso. Como as pessoas não sabem lidar nem com as próprias emoções, elas também querem impedir, querem parar, reprimir que a parturiente viva as suas emoções. Isso aconteceu comigo. As pessoas não estão acostumadas a ver alguém chorando e achar isso aceitável, porque elas mesmas não choram. Então, ver alguém chorando mostra para elas o que elas são incapazes de fazer. Porque o nosso costume na sociedade é: choro é sofrimento, choro tem que ser escondido, evitado, choro acontece em último caso. Tem gente que não chora faz anos e anos e anos e se sente orgulhoso disso. Eu sou forte, eu não choro. Totalmente errado, totalmente contra a realidade da saúde mental. Saúde mental é passar por todas as emoções e encontrar beleza na tristeza, encontrar beleza no sofrimento também. Choro é digestão de emoções, choro é alívio de emoções. Apenas alguém muito forte, muito seguro de si e muito atento às suas emoções é capaz de chorar e aceitar o seu choro. E para mim ali era um momento de prazer no meu choro. Eu estava chorando, colocando para fora tudo que eu vinha sentindo naqueles 9 meses. As memórias, os medos, tudo isso iria acabar naquele momento. Era o momento, um dos mais importantes da minha vida. Eu tinha direito de chorar. E eles o tempo todo mandando eu parar. No parto, mesma coisa. A mulher quer chorar, quer gritar, ela quer exigir, ela quer pedir. E imagina, médicos, enfermeiros, enfim, não estão acostumados com isso. Nem eles mesmos entendem a si, as próprias emoções. Então, aí que vem os maus tratos, né? Vai logo, faz força, fica quieta, para de grito. É triste, é triste. A maioria das mulheres guarda recordações de sofrimento, mas não tem consciência dos maus tratos que recebeu. O corpo fala, o corpo tem memória. Aquilo que a mãe e o bebê atravessam juntos vai deixar marcas em ambos. Os partos descuidados e promessas não cumpridas deixam marcas. Quase não há médicos que aceitam fazer partos sem indução e sem fazer perineotomia de rotina. No entanto, cada parto é único e merece ter o próprio tempo. O mundo seria outro se pudéssemos acompanhar cada parturiente em seu processo pessoal, sem nenhuma outra ciência além de envolver o coração, sendo capazes de estar atentos para o caso de aparecer algum risco e avaliar com seriedade as intervenções absolutamente necessárias e benéficas para um bom nascer. Bom, eu não quero terminar o vídeo nesse tom tão preocupante, alarmante para todas nós. Eu sei que a Laura Gutman foi bem incisiva em relação às críticas dela com o sistema de partos. Eu também lembro de passar por muita revolta na primeira gravidez em relação a isso. E ficar muito revoltada com o meu parto também, com a minha imaginação, expectativa que foi frustrada. Mas eu quero dizer que a gente perde muita energia revoltadas contra um sistema que infelizmente não está no nosso controle. Então, é aquela oração do estoicismo, aquela oração estoica. Deus me dê a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso controlar e me dê coragem para mudar aquilo que eu posso controlar e a sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, na sua gestação,
O que está no seu controle? O que você pode fazer? Bom, se você quer ter um parto natural, o mais provável que ele aconteça de forma fluida, que dê tudo certo, é você fazendo o pré-natal, né, tá no seu controle. Fazer o pré-natal certinho, faz todos os exames, vai lá no médico mensalmente, semanalmente que seja, se mantenha saudável, então cuidado com o ganho de peso, se alimenta bem, faz exercício, o parto é desgastante, então tem que estar forte fisicamente, não deixe de se alongar, alongamento de quadril, respiração, trabalha a mente, faz terapia, fortalece as suas emoções. Então tudo isso, esse autocuidado na gestação está no seu controle. Agora, comportamento do médico não está no seu controle. Então é a questão de aceitar. No meu caso, eu faço muita oração para que Deus coloque bons médicos no meu caminho e tento confiar que vai dar certo, porque eu não posso, infelizmente, o máximo que eu posso fazer é falar com vocês sobre isso num vídeo. É importante que a gente tenha consciência do que a gente quer e a gente não quer. E o mais importante, fazer um plano de parto. Estude sobre parto, veja possibilidades de como pode ser, o que pode dar errado, o que eles podem fazer em você, porque se você não sabe o que pode acontecer, você pode passar pelo maltrato e nem se dá conta, só se dá conta depois. Mas quando você escreve certinho o plano de parto é assim, um papel que você coloca lá o que você espera em relação ao parto. Então, no meu eu coloquei assim, eu gostaria de colocar música na sala, eu não quero ser amarrada, aí a médica não concordou. Então você vai mostrar, você vai escrever o que você quer. Por exemplo, coloquei que eu não queria que desse banho na minha filha no hospital, eu queria dar banho só em casa. Isso foi ok. Então eu fiz uma lista do que eu queria e que eu não queria. Eu falei com a médica antes e algumas coisas ela não concordou, falou que era impossível, e algumas ela concordou. Então foi muito bom porque eu tinha segurança. Eu estudei parto, eu sei o que eu quero e o que eu não quero, e eu escrevi. Então, além do seu autocuidado de sono, tentar dormir bem, se não tiver outro filho já, né? Comer bem, se exercitar, terapia, orações, a conexão espiritual é muito importante nesse momento. O plano de parto é o que podemos fazer. E, além disso, a gente entrega para o divino, vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai colocar bons médicos no nosso caminho. Então, sabendo que o sistema é falho, se você é médico, por favor, melhore, e é o que podemos fazer. Então, desejo aqui um parto saudável e tranquilo para mim, daqui a 6 meses, para quem está gestante aí também, e para quem já passou por um parto traumático, não fica guardando para você, sabe? Fala para alguém, conversa com alguém sobre isso, conta para mim, me manda uma mensagem, eu quero saber, quero escutar. Faz um post, conta a sua história para outras pessoas, para inspirar outras mulheres, para ajudar, proteger outras mulheres. Tudo que você guarda para você vai crescer e vai te machucar. Então, se o trauma já passou, fala sobre ele. É o melhor que podemos fazer sobre isso. Então, desejo um ótimo parto pra gente, no futuro, no passado. Estamos juntas.